sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Dezembro chegou, esse mês em que nós estamos comemorando o Natal de Jesus. Vamos entrar nesse clima, e eu sei que tem aqueles que falam assim: ah, mas isso é só comercial, o Natal é todo dia, não tem porquê essa fala toda, essa movimentação toda. Mas vamos pensar assim: o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, tem uma página muito interessante sobre o homem do mundo que eu vou pedir licença aos irmãos para ler para todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 10, fala-nos assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que nele se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Aí ele vem trazendo algo interessantíssimo para a gente. É uma mensagem do Espírito Protetor em Bordeaux, em 1863. E ele fala assim: não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a ela com um sentimento de pureza que possa santificá-las. E aí ele continua: sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não melindreis a nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede contentes, mas com a alegria que a consciência limpa proporciona, com a felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste em se assumir um aspecto severo e triste, e repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu a vida. E aí, ele continua: é suficiente que, quando se começa ou se acaba uma obra, elevar o pensamento até o Criador e pedir-lhe, no impulso de alma, a sua proteção para triunfar, ou a sua bênção para a obra terminada. Que tudo aquilo que realizardes seja atribuído à fonte de todas as coisas, que nada seja feito sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então essa lição é perfeita, é um tema de equilíbrio. Por quê, meus amigos? Nesse período, as pessoas, as famílias, os amigos se movimentam. Então, das duas, uma: ou eu vou repelir a qualquer convite, as empresas se confraternizam, né? Os grupos, os diferentes grupos de que fazemos parte se confraternizam, tem lá o amigo oculto, tem lá a brincadeira, então eu posso repelir tudo. Não, sou espírita, sou cristão, não quero. Ou então, eu posso participar com um sentimento ligado ao Criador.
adotando posturas que eu não envergonho os guias, vamos falar assim, e nem possa me envergonhar. E aí alguém fala assim, Deus, mas é muito difícil, porque lá as pessoas bebem, porque lá, observa só, gente, as pessoas não chegam bêbadas, né? Elas começam a beber em um determinado horário. Eu lembro que eu fazia parte de um determinado grupo, extremamente querido, né? E, assim, excelentes mesmo. Mas tinha confraternização no final do ano e eu sabia como acabava. O que eu fazia? Eu chegava bem cedo. Aí eu chegava cedo. Aí quando você chega cedo, as pessoas estão organizando as coisas. Eu cumprimentava todo mundo, estava ali. Aí começava o almoço, né? Eu almoçava, né? Mas quando a coisa ia começando a ficar complicada, eu já tinha abraçado todo mundo, eu saía de fininho. E sempre a fala era assim, a deusa nunca falta. Eu nunca faltava, e as pessoas lembravam, porque eu cumprimentava, tenho um carinho pelo grupo, né? Tinha lá as lembrancinhas, escrevia a minha mensagem de gratidão para cada um, mas na hora em que a brincadeira ia começando a ficar desagradável, né? A pessoa vai perdendo o tom, era a hora que eu saía. Mas sempre estive com eles, né? Porque são pessoas queridas. E aí tem a questão da família também. A gente pode chegar um pouquinho cedo, a gente pode cumprimentar as pessoas. Mas aí ninguém quer fazer prece no meio da noite. Ninguém é obrigado a fazer, porque ninguém é obrigado a comungar das minhas ideias. Mas eu posso fazer. Toda casa tem um banheiro, né? Toda casa tem um cantinho em que eu posso me recolher ali e naquela hora homenagear Jesus. E homenagear Jesus até com a paciência da convivência, com a caridade da compreensão, como diz o nosso querido amigo Baltazar, que é um diretor do CELD. Então, meus amigos, a vinda de Jesus não foi qualquer coisa. E a gente pode aproveitar esse momento para celebrar, para confraternizar, para estar juntos, né? Para crescer em fraternidade, crescer no desenvolvimento do amor e da alegria que essa época traz para todos nós. E deveria trazer para todos nós. Então, a gente aproveita esse período. E agora é pela segunda vez, tá, gente? Depois, a gente não há de fazer isso, não. Mas no período de dezembro, a gente usa um livro, Mediunidade com Jesus, já que a nossa conversa é sobre mediunidade. É um livro do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela edição Fonte Viva, editora espírita cristã Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a gente aproveita, né, para trazer essas mensagens que falam sobre mediunidade, mas à luz do Evangelho de Jesus, já que a mediunidade com Jesus é o nosso sonho, esse exercício da mediunidade com Jesus. Então estamos no capítulo 16, porque o ano passado nós paramos no capítulo 15. Hoje a gente vai começar Mediunidade e Fraternidade, capítulo 16. E o nosso irmão Carlos, Espírito Carlos, ele vai analisar uma frase que vamos pensar que ocorreu num momento muito interessante da jornada de Jesus na Terra. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. É uma fala dos sacerdotes e anciãos a Judas, está anotado em Mateus, capítulo 27, versículo 4. Vamos lembrar dessa passagem? Foi no momento em que Judas, entendendo o equívoco, ele vai lá ao templo e fala para os sacerdotes, os anciãos, acerca de Jesus, né? Daquele dinheiro que ele ganhou, que não foi para isso, porque Judas, ele pensava que a história seria diferente. Quem quiser pode ler A Ilusão do Discípulo,
a gente pode encontrar naquele livro do Gerson Simões Monteiro, que fala sobre os encontros com Jesus, né? Tem bem trazido mesmo, através do irmão X, o diálogo em que Judas foi envolvido, porque ele acreditava num poder humano, numa vitória humana, numa questão, vamos dizer, sobrenatural de Jesus, né? Num triunfo daquelas questões todas. Então, ele precipitadamente, ele respondeu algumas questões que foram feitas pelos sacerdotes e anciãos, que com certeza eram pessoas, assim, maliciosas, que tinham essa malícia do mundo, essa visão do mundo, e a situação ficou, assim, muito, muito complicada, muito triste, né? Para a consciência de Judas. Para a consciência de Judas. Tanto que ele não aguentou. E ele acabou sucumbindo pelas vias do suicídio, não é? Então, o irmão Carlos chama esse texto de mediunidade e fraternidade. Ele diz assim: a doutrina espírita é fonte constante de ensinamentos consoladores. Cumprindo seu papel de cristianismo redivivo, recorda-nos as lições de Jesus, concitando-nos ao exercício constante da solidariedade e da fraternidade. E aí a gente aproveita, porque teremos agora, no dia 10, o nosso feirão beneficente lá no Centro Educacional de Niterói, o Centrinho Educacional de Niterói. E todos nós, queridos, estaremos lá para ajudar essa rádio tão querida, que está 24 horas no ar, 7 dias por semana, que é a Rádio Rio de Janeiro. Estaremos lá. E tem a gente até aqui no Teresa d'Ávila, a gente está se organizando para ir um grupo. Vamos lá atravessar a Bahia e vamos participar desse momento muito lindo, que é esse momento na verdade, de fraternidade, porque é a rádio que nós usamos e é a rádio que nós queremos que permaneça no ar, não é? Então, estamos convocados. Vai ser o dia todo. A gente no Teresa, não sei se a gente vai o dia todo, vai a parte da tarde, mas a gente estará ali colaborando, confraternizando, encontrando os amigos e os irmãos nesse movimento tão bonito lá no Centrinho de Niterói, que está sendo anunciado pela rádio durante todo o tempo. Então, a doutrina espírita é um convite à solidariedade e à fraternidade. E continua o nosso querido irmão Carlos. Ao ensinar-nos a identificar o outro como irmão, o Espiritismo convida-nos ao aprimoramento do conceito de família universal, exigindo de nossa parte o trato respeitoso e caridoso para com toda a humanidade. No trabalho mediúnico, em especial, esses conceitos precisam ser retomados em todos os instantes. E aí, queridos amigos médiuns trabalhadores, a gente precisa prestar atenção no conceito de solidariedade, fraternidade e família universal. E ele nos traz assim: a visão da equipe deve evoluir para a percepção de família, vivenciando no companheirismo amoroso o tratamento fraternal. Olha que bonito, gente. A gente trabalha em equipe, né? Dificilmente um trabalho mediúnico é individual. A gente sabe, às vezes, até na psicografia, eu não sei como funciona em algumas casas, mas no Leon Denis tem uma equipe. É um trabalho de psicografia, é uma equipe. Mas mesmo aquele médium que trabalha sozinho na psicografia, é no horário de uma reunião, sempre tem um suporte, um apoio, até para a sustentação fluídica, para que a mensagem surja límpida dentro do objetivo da espiritualidade diretora da casa. Então, esse companheirismo amoroso e fraternal é interessante, porque senão a gente se isola. E o médium que se isola, ele tem muita possibilidade de ser fascinado.
E continua então o irmão Carlos a falar. A fala dos sacerdotes a Judas pode nos auxiliar nas reflexões que pretendemos fazer. Qual foi a fala? Que nos importa? Isso é contigo. Esta foi a fala. Momentos antes, Judas, atendendo aos seus interesses íntimos, vendera ao Cristo por 30 moedas, acreditando que com isto conseguiria, por parte do mestre, uma atitude ostensiva de demonstração do seu poder, cumprindo-se, então, as promessas feitas àquele povo. No entanto, ele escolheu, para tal fim, aquele grupo doente e rebelde, partilhando com eles interesses semelhantes. Ao perceber, porém, o erro, Judas procurou aqueles homens, pedindo ajuda na retomada de posicionamento, sendo abandonado pelos mesmos que haviam usado dele, deixando-o ao extremo da atitude enlouquecida. Olha que coisa séria, não é, meus amigos? Enquanto fora útil, se fez ouvido, bem tratado e remunerado. Ao voltar pedindo auxílio, compreensão e socorro, foi abandonado à própria sorte. Olha só, gente, é assim, né? Enquanto ele respondeu aquelas questões todas que atendiam ao interesse do farisaísmo, estava tudo bem. Mas, quando ele volta para pedir socorro, ele reconhece o erro, né? A interpretação que suas palavras foram levadas, ele é abandonado por aquela elite à sua própria sorte. Ali, as personagens fortaleciam-se no mal. Estavam embriagadas pelos seus desejos mesquinhos e encontravam-se incapacitadas de saírem de si em favor do auxílio benéfico. Na verdade, ele diz aqui, o grupo doente e rebelde, né? Doente e rebelde. E aí, ele chega ao extremo dessa atitude enlouquecida. E a gente pode meditar um pouco, né? Quais são os grupos a que entregamos a nossa confiança, as nossas narrativas? E ele coloca ali, os grupos mediúnicos deveriam estar vibrando em princípios superiores, no entanto, são às vezes palco de situações semelhantes. O que é isso, gente? É se ligar aos interesses mesquinhos, né? É a dificuldade de sair da gente em favor do auxílio benéfico. E aí ele começa a dizer pra gente, os participantes são envolvidos positivamente enquanto se mostram úteis e cumpridores dos seus deveres, mas ao afastarem-se das tarefas, ao posicionarem-se de forma contrária ao grupo, são catalogados como obsidiados e desequilibrados. E se não aceitam prontamente a ajuda da qual são alvos, vêm-se abandonados, esquecidos, tidos como doentes, creditados até como incuráveis. E aqui ele chama atenção o cuidado que a gente tem que ter, o carinho que a gente tem que ter com aquele médico que se afasta, com aquele médico que está doente, que está obsidiado, gente. Não adianta, assim, largá-lo afetivamente. A gente sabe que às vezes não é possível a recolocação na tarefa mediúnica. Mas isso não quer dizer que nós não deixemos de dar o nosso abraço, que a gente não deixe de dar a nossa palavra, o nosso carinho, porque senão só vai piorar, meus amigos. Se a situação está difícil, com a criatura se mantendo no trabalho, se indo à casa espírita, partilhando a vibração, a ambiência afetiva e efetiva, imaginemos essa criatura fora do centro. Vai se tornar tudo muito mais difícil, tudo mais emaranhado. Até porque, muitas vezes, o interesse dos espíritos é afastá-la mesmo ali do centro da sociedade. Então, vamos, dentro do possível, tentar esclarecer o equívoco, tentar orientar a pessoa, mas não vamos descartar, não vamos jogar no lixo não, meus amigos. Porque senão vai ficar muito mais difícil, vai ficar muito pior. E aí,
ele coloca aqui: tenhamos o cuidado de aproveitar as lições precisas do Evangelho. Aqueles que compartilharam do crime com Judas deixaram-no ao abandono da loucura. Jesus, porém, o traído, buscou-o nos planos inferiores da dor, envolvendo-o com seu carinho e amor, pondo-se constantemente à sua disposição o amparo, de modo que ele pudesse soerguer-se, quando assim dispusesse ou fosse impelido. Imitemos sempre Jesus. E aí a gente tem até Maria Dolores, ela trata poeticamente muito bem isso, a ida de Jesus procurando Judas nos planos inferiores, né? E eu vou falar a poesia. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, puseras a chorar. Nisto, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue em cruz. Em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me perguntei, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei da dor que causa o remoto que escuta. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo: mãe, não me fanhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou meus conjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mãe, não me falei de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama sofre docemente, por mais que me recuse, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como se olvidasse a própria dor gigante ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, meus amigos, com esse poema, encerramos o nosso programa desejando muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
Programa Conversando sobre Mediunidade.